Me chamou muita atenção, Nori, a forma como a defesa do São Paulo, durante muito tempo, correu atrás dos atacantes do Penapolense, a velocidade do Penapolense na criação das jogadas. Até que ponto que a gente pode atribuir isso? O São Paulo ficou devendo, mais uma vez, ou o Penapolense que acabou surpreendendo com um futebol acima da expectativa? Eu acho que o São Paulo ficou devendo. O time do Penapolense joga desse jeito. A questão da velocidade é característica individual dos jogadores. O Silvinho joga assim, o Guaru joga assim, o Rodrigo Biro também faz isso. Então essa velocidade, obviamente, contra os zagueiros, e ficou muito isso durante todo o jogo, né? Um jogador de velocidade pelo lado do campo contra um zagueiro, né? Porque o time do Penapolense forçou demais o jogo ali. O São Paulo deixou aberto o Paulo Miranda pela direita, que é um zagueiro, que tem uma dificuldade maior na marcação para o jogador de velocidade quando ele joga pelo lado. E acho que foi natural, a dificuldade foi natural pelas características individuais dos jogadores. Mas o São Paulo ficou devendo porque tem jogadores para fazer uma partida melhor do que a que fez hoje. Sabe que eu fico pensando, boa noite Milton, Nori, o São Paulo talvez seja o time mais difícil de se definir quando a gente analisa o jogo do São Paulo, porque você olha o time do São Paulo e pensa o seguinte, bom, vamos lá, o São Paulo é um time rápido, insinuante, contra o Atlético Mineiro foi de pegada e tal, mas por que o São Paulo alterna ritmo? O São Paulo não alterna bons e maus. Tem dia que o São Paulo está muito bem, dia que está muito mal, mas não é isso, alterna ritmo. Você vê o São Paulo correndo de mais e de menos. Aí eu fico pensando, será que é porque o Ganso está em campo? Não, não é. O time com o Ganso rodou um bocado no jogo contra o Atlético Mineiro. Mas vai ver que é por causa do Luiz Fabiano. Porque quando o São Paulo tem o Luiz Fabiano ali pelo meio, o time se condiciona um pouco a ter mais lentidão, prende mais à frente da área com o adversário. Mas não é, ele é o jogador de qualidade do São Paulo. É porque tem zagueiro na lateral? É porque o Jadson tá ou não tá? O São Paulo alterna ritmo demais. A gente não consegue entender e definir muito bem o time do São Paulo, Nori. Acontece isso, né? Não é uma equipe que ainda esteja, que já esteja, firmada, né? Que já esteja estabelecida, que todo mundo saiba como jogue. O São Paulo tentou sistemas táticos diferentes, formações diferentes. O caso do Luiz Fabiano é evidente, é falta de ritmo de jogo, né? Ele tem muita explosão quando ele recebe a bola para definir contra o zagueiro, geralmente ele leva melhor. Hoje ele não conseguiu fazer isso, porque ele claramente, depois de 6 partidas em que ele ficou fora, ele não vai estar no ideal da forma física dele. O São Paulo tem um bom time, né? Não é um grande time, não é um esquadrão. O São Paulo tem jogadores como Jadson, como Luiz Fabiano, como Osvaldo e como Ganso, que são jogadores aí que a gente pode dizer que estão acima da média do padrão do futebol brasileiro. Tem um grande zagueiro atrás, o Lúcio, que já está no ocaso da carreira, né? Já passou o auge do Lúcio. E o resto do time tem um goleiro sensacional, não podemos esquecer, tem um goleiro fantástico, que é o Rogério. O resto do time são bons jogadores, né? Não é coisa fantástica. Então ele precisa encaixar um pouco mais como equipe, para ter a solidez que tem, por exemplo, um Corinthians já, a solidez que tem o Atlético Mineiro, adversário do São Paulo na Libertadores agora, que são equipes que já estão resolvidas em termos de sistema de jogo, em termos de tática. Eu acho que essa palavra que também é muito usual no futebol de hoje é bem essa, né? O São Paulo não encaixou definitivamente o seu time, acho que até porque demorou para o Ganso se formar no time titular, a zaga andou revezando muito, né? Saiu o Lúcio, entrou o Edson Silva e saiu o Rafael Tolói, enfim, o time foi rodando muito, então a sensação que eu tenho é que ainda não encaixou um pouco por causa disso, né? O time demorou a chegar a essa formação, bom, essa é a formação, agora nós vamos desenvolver tem um potencial, né? É lógico que é opinião, cada um tem a sua, né? Não é que eu seja o dono da verdade aqui. A minha maneira de ver o time de São Paulo envolve duas posições que eu acho que são fundamentais hoje no futebol de um modo geral. Os dois volantes, né? O São Paulo não é especialmente bem dotado nessas posições. Tem bons jogadores ali, o Denilson e o Wellington, mas não são jogadores que façam a diferença, né? E os grandes times de hoje têm nessa posição, nesse setor de campo, jogadores que são diferentes, que além de marcar bem, dão ritmo, chegam na área para concluir, né? O Atlético e o Corinthians são exemplos, né? Com o Leandro Donizete no Atlético, o Paulinho no Corinthians, o Pierre, que é um muito bom marcador, o Ralf, que é um jogador que praticamente não perde dividida. Então, às vezes, quando fecha a armação de meio campo, marca bem os atacantes, o São Paulo tem muita dificuldade, porque esses dois volantes não são jogadores criativos. Legal, Noriega. Obrigado também a você. Milton Leite, um abraço e até a próxima. Valeu, Milton. Valeu, Nori. E só para não deixar, a gente já vai falar do Corinthians, só para não deixar a questão levantada pelo Maurício Noriega sem resposta, Lino, você acha que dá para colocar na conta dessa intensidade também? O time que está com a cabeça na Libertadores também, às vezes entra um pouco mais leve, sem tanta responsabilidade, não tende a levar o jogo mais ali
cozinhar o jogo mesmo? Mas é difícil, porque você não muda a sua característica, né? Você pode jogar bem ou jogar mal. Pô, hoje a bola não entrou, bateu. Mas o São Paulo hoje, na partida de hoje, em especial contra o Penapolense, parecia cada jogador ter uma âncora amarrada no pé. O time não se desenvolvia, o toque era lento, a bola ia para a lateral de campo, não tinha meia que encostasse, não tinha ultrapassagem de jogadores. Em outros dias, não. Você vê o São Paulo voando, com ultrapassagem, jogador chegando, intensidade de jogo, como a rapaziada fala. Então é difícil, às vezes, você decifrar o time do São Paulo. O Nori começou a falar dos jogadores acima da média do São Paulo. Aí foi citando o Oswaldo, o Luiz Fabiano, o Jadson, o Ganso. Aí não tem como você não falar do Lúcio, não tem como você não falar do Rogério. 6 jogadores já. Quem é que tem 6 jogadores acima da média hoje no elenco no futebol brasileiro? Poucas equipes têm, nem o Corinthians tem 6 jogadores acima da média. Pelo contrário, o segredo do Corinthians é justamente ter quase todo mundo no mesmo nível. Então, você não consegue, às vezes, decifrar o que acontece com o time do São Paulo, apesar de ser um belíssimo time.